Olha, Rosa, vamos falar um pouquinho mais sobre o problema envolvendo lá o programa Mais Médicos, que foi instituído ainda no governo da presidente Dilma, né, junto lá especialmente com o governo cubano, e que por conta de declarações que o governo cubano considerou inadequadas e ameaçadoras, acabou acabando e mandando de volta, pedindo para retornar e não mais prorrogar o programa Mais Médicos, que tem médicos cubanos aí, especialmente em cidades do interior. A gente viu que a gente colocou essa notícia ontem aqui nos bastidores, logo que ela foi divulgada, e depois saíram algumas contas, né? Por exemplo, aqui em Campinas, mais da metade do quadro do programa Mais Médicos é preenchido por médicos cubanos, são 46 profissionais ao todo. No município de Sorocaba são 30 médicos, e agora se discute o que vai acontecer, como é que vão ser repostos esses profissionais que atendiam até então. A gente tem uma reportagem e vai comentar isso na sequência. Jair Bolsonaro reagiu à decisão de Cuba de deixar o programa Mais Médicos e chamar de volta 8.000 profissionais que atendem em 3.000 cidades brasileiras. O presidente eleito já havia falado que exigiria a revalidação dos diplomas e o repasse integral do salário aos médicos. O governo cubano classificou as afirmações como depreciativas e ameaçadoras. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. Não poderia compactar com isso aí. Bolsonaro disse que o programa social não será extinto. Se fizerem o revalida, salário integral, poder trazer a família, eu topo continuar com o programa. O programa não está suspenso. De outros países pode vir para cá. E a partir de janeiro, nós pretendemos, logicamente, dar uma satisfação a essas populações que serão desassistidas dessa forma. É um imbróglio curioso, importante, né, que vai ter desdobramentos ainda, mas o presidente eleito tem uns argumentos que eu considero importantes. Um é o fato do profissional não receber 100%, aliás, longe disso, né, do salário que é pago. Então, a maior parte fica lá com o governo cubano. O segundo é que essa questão, a exigência, quais as principais exigências? São 3. Receber o salário integral, poder trazer a família para o Brasil e não ficar em Cuba e só vir o profissional. E o terceiro é passar por um exame de reavaliação, de avaliação se está tudo certo, se está ok. Quer dizer, são 3 argumentos que não são absurdos. Eu acho que são argumentos que, primeiro, valoriza o profissional, porque ele vai receber mais dinheiro pelo que está fazendo. Segundo, ele fica num ambiente mais agradável porque trouxe a família. E terceiro, passar por exame de reavaliação, para quem é atendido na área da saúde, é uma coisa importante. Então, independentemente do que estava no contrato anterior, as coisas mudam, o mundo gira e as coisas são aperfeiçoadas. No passado você andava a pé, depois andava a cavalo, depois de automóvel e assim por diante. Quer dizer, não sei o que vai acontecer. Aí fala, mas e agora? Como é que vai ficar a população? Vai ficar desassistida por um poderia ter feito isso de uma forma mais planejada, sei lá. Ele tem uma carta na manga, um coelho na cartola que vai tirar? Não sei. Mas, de qualquer forma, os argumentos colocados para modificar o contrato são bons argumentos, viu, Rose? Bom, pode até ser bons argumentos, Sena, do teu ponto de vista. Acho que essa questão do salário é complicada de não pagar, eu acho que até que não integral, mas pagar parte do salário, o profissional ficar com a menor parte do salário. Agora, qual é o problema? O problema é que dos 16 mil médicos, um pouco mais de 16 mil médicos dos mais médicos que estão nesse programa, 8.300 são cubanos. Parte desses médicos, eles estão principalmente naquelas áreas que eu coloquei aqui ontem, que é no Nordeste, em locais em que os médicos brasileiros não vão. Para você ter uma ideia, dos 300 e tantos municípios, 360 municípios ou 20 municípios que tem lá na região da Bahia, pelo menos tem mais de 800 médicos cubanos. Então, teve comunidade que nunca tinha tido médico até antes desse programa e passou a ter. Essas comunidades, num primeiro momento, elas vão ficar desassistidas. E o Bolsonaro vai ter que resolver. Ele
ele disse assim, o programa Mais Médicos não vai acabar. Ele vai tentar trazer outros médicos estrangeiros ou até mesmo o próprio estudantes, médicos brasileiros, para poder tentar fixar esses médicos ou pelo menos incentivá-los a irem nesses rincões brasileiros. O grande problema é que o programa é bom, porque ele é bom no sentido para o paciente. Eu não estou falando da relação cubano-país. Não estou dizendo isso, mas estou falando para o brasileiro. Para o brasileiro, foi a oportunidade de se ter médico a primeira vez numa cidade pequena, que não se tinha médico. Agora, o próprio Conselho de Medicina reconheceu que o médico brasileiro não vai para esses lugares pequenos, não se sente atrativo, e aí ele disse que é por causa do salário. A Associação Municipal das Secretarias de Saúde disse que são mais de 22 milhões de brasileiros atendidos por esse programa e que vai ter um desfalque muito grande. Acho que vai ser um problema, mas nos últimos anos, depois que o PT saiu do governo, o próprio Mais Médicos e o governo federal já estava mudando, reduzindo a participação de médicos cubanos. Teve um primeiro momento que a participação de médicos cubanos era muito maior. Então, você já tem uma participação menor. Aí o Bolsonaro também disse que poderá oferecer asilo político para o cubano que quiser ficar aqui no Brasil. Lembrando que asilo político você concede quando há perseguição política, convicções religiosas ou questões raciais, né? Obviamente, a médica que denunciou esse esquema de pagamento, que quase que toda parte, 70% do salário dos médicos iam para Cuba, foi uma médica que denunciou para o Congresso, para a oposição, né? E ela colocou que eles podem até visitar outros estados aqui dentro do país nosso, mas teria que avisar, porque existe um coordenador do programa que é meio controlado e as férias eles não podem passar aqui, tem que passar em Cuba. Então, existe uma perseguição, vamos assim dizer. Mas que vai fazer falta, que é um problema, o que eu acho, Sena? Eu acho que o governo, antes, o governo Bolsonaro, deveria ter tentado conversar com o governo de Cuba para tentar abrir um canal de diálogo. Obviamente, já estão dizendo o seguinte, que foi muito bem anunciado pelo governo tucano um dia antes da nomeação do novo embaixador, né? Sabe, embaixador não, do novo ministro de Relações Exteriores. Relações Exteriores. Na verdade, ele nunca foi embaixador. Então, eu fiquei pesarosa, porque eu tenho muita pena desse povo que não tem médico, que vai ficar sem médico. O governo vai ter que sair uma solução. Eu estava vendo, Rose, hoje mesmo aqui, a Karina Rica há pouco mostrou lá um concurso para a área da saúde em Jundiaí. Ela começaram hoje as inscrições pela internet, vão até o dia 12 de dezembro. Tem lá várias profissões, né, vários cargos, e um deles é médico. O médico já vai ganhar 6.400 e alguma coisa, que é o salário para o médico que vai entrar nesse concurso público. Aqui em Campinas a gente tem, como eu falei há pouco, 46 médicos cubanos. Quer dizer, será que se pagar 10 mil, fazer um concurso, pagar 10 mil para o médico, como paga para cada cubano? Só que o cubano não fica com isso, ele vai 70% para Cuba e o médico cubano fica com, sei lá, 3 mil reais. Então, será que se pagar 10 mil reais para um médico, fala assim, ele não vai para a população ribeirinha? Não sei. A gente vê Médicos Sem Fronteira, uma série de voluntários que vão de graça cuidar de tribo no Xingu, não sei o quê. Será que se pagar 10 mil reais para um médico que mora nessa região, mas na área, na cidade lá, na capital, ele não passa uma temporada lá cuidando? Sei lá. Precisa conversar, precisa discutir. Acho que o médico já ganha, né? O médico brasileiro já ganha mais que isso, né? Não, então, esse concurso... Esse que é o caso. Esse concurso... Não tem, ele já ganha. É o que eu tô falando. Esse concurso de Jundiaí é R$6.600. Pois é. Então, então tem que pagar mais, tem que pagar 20, 30 mil para o médico brasileiro. Não, se pagar 10. Não, ele não vai, Sena. Mas em Campinas tem a área central e tem a área na periferia. Aí paga bônus para o médico poder ir para lá para o campo. Exatamente. Lá, tem que pagar bônus, entendeu? Então, mas o bônus é quanto? O bônus depende, eu não lembro. Quando o prefeito colocou, uns 3, 4 anos atrás, se eu não estiver enganada, era R$600 para o final de semana. Tinha os valores. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é que o concurso para médico no Brasil não paga R$10 mil.
Paga sim. Não paga, eu tô acabando de falar. Isso é para iniciante, Sena. Você tá pagando para iniciante. Não, é médico geriatra, não. médico... Sim, Sena, mas é para início de carreira. Início de carreira. Fica tranquilo que os médicos ganham mais que isso na rede pública. Meu cunhado é médico, eu conheço a profissão de medicina. O negócio é que... Então, ele ganha 6 mil? Não, bem, o que eu tô falando é o seguinte, é que você vai contratar o médico cubano, você vai contratar alguém, que seja início de carreira, mas você tem que contratar alguém. Bom, o que está se colocando... Não, sendo que eu estou colocando para você é que é assim, isso aí é para início de carreira 6 mil e às vezes não preenche, Sena, porque o médico não se interessa por esse salário, porque ele acha que é pouco. Porque a Associação de Médicos ontem, quando eu estava lendo a matéria sobre os mais médicos, ela disse assim, olha, existe um problema. O médico não quer ir nem para o interior, nem lá para o Mato Grosso, para essa região. E aqui em Campinas, eu mesmo coloquei isso aqui antes, teve que pagar bônus para esse médico se sentir atraído. Claro. Então, mesmo um salário de 6 mil para eles é baixo. Sim. Para o médico brasileiro. Então, tem que pagar mais. Uma coisa. Uma segunda coisa que agora o Ministério da Saúde deve procurar a equipe do Jair Bolsonaro, eles estão vendo uma possibilidade de vincular o financiamento do FIES, porque o curso de medicina é muito caro. E algumas pessoas acabam utilizando o FIES. Vincular o FIES à possibilidade desse sujeito ficar depois 2 ou 3 anos prestando serviço para o governo federal. Eu achei uma boa ideia. Não sei se o Bolsonaro vai aceitar, mas, de repente, eu acho que sim, mediante essa situação. E nas universidades públicas também. E tem interesse, inclusive, de você poder fazer, de repente, a residência num hospital público e tal. Então, pode ser que, nessa questão do financiamento, eles consigam vincular e obrigar o estudante a, pelo menos, 2, 3, 4 anos ali de serviços prestados para o poder público. Se fizer 1 ano cada um, ou 2 anos cada um, já é bom, porque todo ano tem gente se formando, né, você vai ter sempre um contingente variável de médico atendendo. Eu até tive a oportunidade de conversar isso com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, aqui um dia numa entrevista. E ele falou, não, mas é que o pessoal da universidade pública já faz residência, já trabalha nos hospitais escola, como o HC da Unicamp, o Hospital de Clínicas da USP, etc. Só que poderia ser um pouquinho mais que isso, né? Depois de formado, prestar um pouco de serviço da comunidade, já que a população, com seus impostos, custeou 6 anos, às vezes 9, se a pessoa faz a especialização tudo, com o dinheiro dos impostos, né, o dinheiro da população.